Você acorda com o despertador às 6, olha para o teto, suspira. Sabe que tem mais um dia de 12 horas pela frente. Faz tudo certo. Chega no horário, entrega no prazo, não reclama, não falha. Mas por quê? Depois de tanto tempo, nada muda. O salário continua o mesmo, o reconhecimento inexistente. E o sonho de ver o futuro do seu filho seguro, cada vez mais distante. Se você está assistindo a esse vídeo, é porque algo dentro de você já grita: isso não pode ser tudo. E eu te digo, não é. Mas tem um problema. Um problema invisível. Algo que ninguém fala, que os treinamentos corporativos ignoram, que os livros de sucesso mal tocam. E se você não identificar isso agora, vai continuar preso nessa vida, mesmo trabalhando duro. Quantas vezes você já se perguntou: por que eu me esforço tanto e ainda me sinto atrasado? Será que é falta de oportunidade? De sorte? De conexões? Ou será que o verdadeiro obstáculo está bem aqui, dentro da sua cabeça? Hoje, você vai descobrir o que realmente te prende e como romper essa corrente mental de uma vez por todas. Porque o seu esforço não é o problema, é a preso-mentalidade que está sabotando o seu sucesso. E se você não mudar isso agora, o futuro do seu filho vai continuar sendo construído com migalhas do que você merece. Você já parou para pensar que talvez o problema não seja você trabalhar pouco, mas trabalhar no lugar errado? Porque aqui está a verdade incômoda. Trabalhar duro não garante sucesso. Na verdade, muitas vezes, só garante exaustão. Pense nisso. Tem gente que mal dorme, vive no celular, responde e-mail às 2 da manhã e depois de 10 anos ainda está no mesmo posto. Enquanto a outra pessoa, com metade do esforço, mas com o dobro da estratégia, sobe 3 níveis na carreira em 2 anos. Isso não é injustiça, é clareza de direção. É como correr numa esteira. Você se esforça, suada, coração acelerado, pernas gritando, mas não sai do lugar. E no mundo do trabalho, milhões de pessoas estão nessa esteira todos os dias, fazendo atividade, mas sem avanço real. E o pior, acham que o problema é não correr mais rápido. Um estudo do Harvard Business Review mostra que 78% dos profissionais com altas cargas de trabalho não conseguem promoções ou aumentos significativos. Porque estão focados em atividade, não em resultado. Estão provando que são bons funcionários, mas esquecendo de construir um futuro de líder, de dono, de pai que transforma o destino do filho. Você não precisa de mais horas, você precisa de mais consciência, mais foco, mais coragem para perguntar: será que eu estou me esforçando ou só me escondendo do que realmente importa? O que está te prendendo não é falta de tempo, não é falta de dinheiro, nem mesmo falta de oportunidade. É a preso-mentalidade. Um estado invisível em que você vive como se estivesse livre, mas age como um prisioneiro. Você tem as chaves, mas nem sabe que está trancado. Preso-mentalidade é quando você acredita que tem liberdade de escolha, mas todas as suas decisões são ditadas por medo, culpa ou necessidade de aprovação. Você aceita o job tóxico porque não pode perder o emprego. Você não pede aumento porque não quer parecer ganancioso. Você não muda de rumo porque já investiu tanto tempo aqui. E assim, você vira refém do próprio conforto disfarçado de responsabilidade. Pense num peixe dourado nadando em círculos no aquário. Ele acha que está livre, mas o vidro está lá, invisível, limitando cada movimento. Sua mente é esse aquário, e as paredes são feitas de crenças como: dinheiro é difícil, sucesso é para quem tem sorte, eu não nasci para mais do que isso. São frases que você repetiu 1000 vezes sem perceber que estavam construindo uma cela mental. Conheci um homem que trabalhava numa multinacional há 14 anos. Ganhava bem, pelo padrão da cidade dele, mas vivia com medo constante de errar, de ser substituído, de não ser suficiente. Até que, num coaching, ele soltou uma frase que mudou tudo. Eu fico aqui porque tenho medo de que lá fora ninguém me queira. Aquilo não era lealdade à empresa, era medo de rejeição disfarçado de estabilidade. E esse medo o manteve preso por mais de uma década. Você pode estar trabalhando duro, mas no fundo está trabalhando para manter a ilusão de segurança. E enquanto isso, o verdadeiro sucesso, aquele que te dá liberdade real, que garante um futuro sólido para o seu filho, fica do outro lado da parede, que você nem sabe que existe.
Chega de adivinhação. Chega de sofrer achando que é normal. Se você quer sair da preso-mentalidade, precisa de um diagnóstico real. E isso começa com uma única atitude. Parar de agir e começar a observar. Passo 1. Pergunte a si mesmo, todo dia antes de dormir: por que eu fiz isso hoje? Não o que eu fiz, mas por quê? Foi por propósito? Por medo? Por necessidade de agradar? Você vai se surpreender com quantas ações vêm de um lugar invisível, como responder e-mail depois da meia-noite por medo de parecer preguiçoso, ou aceitar um projeto extra para provar valor, mesmo sabendo que isso vai te destruir. Passo 2. Identifique os seus gatinhos emocionais. Quando você sente raiva, ansiedade ou desânimo no trabalho, pare, respire e pergunte: o que realmente me incomoda aqui? É o chefe ou o medo de não ser reconhecido? É a carga de trabalho ou a culpa de não estar presente para o seu filho? A maioria das pessoas reagem ao sintoma, mas ignora a causa. E, enquanto isso, a mentalidade se alimenta do seu desconhecimento. Passo 3. Escreva sua história não contada. Pegue um caderno. Sério, faça isso agora. Responda: desde quando eu acho que não sou capaz? Onde eu aprendi que esforço tem que doer? Quem me ensinou que pedir mais é ganância? Muitas dessas crenças vêm da infância. Um pai que dizia: dinheiro não nasce em árvore. Uma professora que falou: você não tem talento para isso. Um colega que riu do seu sonho. Passo 4. Substitua a narrativa. Troque "sou ruim em tomar decisões" por "estou aprendendo a confiar em mim". Troque "não mereço mais" por "estou me tornando alguém que merece". Isso não é autoajuda fofinha, é reprogramação mental. Porque enquanto você continuar repetindo a velha história, o seu cérebro vai continuar te levando para o mesmo lugar: estagnação. Autoconhecimento não é ficar se olhando no espelho. É olhar para dentro com coragem. É reconhecer que o controle que você tanto busca lá fora só pode ser construído aqui dentro. E quando você faz isso, algo muda. Você deixa de ser refém das circunstâncias e começa a assumir o comando do seu destino e do futuro do seu filho. Quando você finalmente identifica o que te prende, algo muda. Não no mundo, em você. E é aí que o mundo começa a mudar também. Antes você buscava validação. Agora você tem clareza. Antes evitava conflitos para manter a paz. Agora define limites sem culpa. Antes sofria em silêncio para provar que era forte. Agora pede o que merece. E surpresa, muitas vezes consegue. Porque quando você para de se esconder, as pessoas começam a te enxergar de verdade. Conheci uma mulher que passou 9 anos de um emprego tóxico, trabalhava de graça nos fins de semana, atendia ligações do chefe às 22 horas e ainda se sentia culpada por querer um aumento. Até que num dia ela escreveu no caderno: eu fico aqui porque tenho medo de que meu filho sofra se eu falhar. Foi a primeira vez que viu a verdade. Ela não estava protegendo o filho, ela estava aprisionando os dois. 6 meses depois, ela saiu. Começou um negócio pequeno com o que sabia fazer melhor. Hoje, fatura 3 vezes mais. Mas o mais importante, ela janta com o filho todos os dias. Olha nos olhos dele e ele diz: papai, você parece mais feliz. E ela responde: é porque eu parei de me esconder. O mundo não muda. Você muda. E quando você muda, o mundo ao seu redor se rearranja. Oportunidades aparecem, pessoas certas chegam, portas que pareciam trancadas se abrem sozinhas. Porque o controle que você tanto queria nunca esteve lá fora, estava dentro de você, esperando você acordar. E agora você tem uma escolha: continuar acreditando que esforço é o caminho? Ou assumir o comando da sua mente, do seu tempo, do seu valor? Porque o futuro do seu filho não será construído com o que você ganha. Será construído com o que você se torna. Se você não identificar isso agora, seus medos, suas crenças limitantes, sua prisão mental, você vai continuar preso nessa vida.
mesmo trabalhando duro. Porque esforço sem consciência é escravidão moderna. É correr na esteira, ano após ano, esperando que um dia o mundo diga: parabéns, você merece. Mas o mundo não dá prêmio por sofrimento. Dá espaço para quem assume o controle. Então aqui está o meu desafio para você agora, não depois. Pegue 5 minutos, só 5. Pare o vídeo, pegue um papel e responda: o que eu mais tenho evitado enfrentar em mim? E depois, o que aconteceria se eu olhasse direto para isso? Não fuja, não me ignore, porque é nesse momento, nesse segundo de coragem, que tudo pode mudar. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que está correndo na esteira da vida, alguém que se esforça, mas não evolui, alguém que coloca o trabalho antes do filho por medo de não ser suficiente. Você não precisa trabalhar mais, você precisa acordar mais. Para quem você é, para o que você merece e para o fato de que o maior inimigo da sua evolução já mora dentro de você. Deixe nos comentários qual foi o momento em que você percebeu que estava preso. Sua história pode ser o gatilho que outra pessoa precisa para acordar. E se inscreva aqui no canal. Mas hoje, você pode escolher enxergar e mudar.